Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, para conseguirmos de alguma forma nos aproximarmos dele, porque ele está junto a nós. Mas nós precisamos criar uma intimidade com ele, fazendo com que ele faça parte dos nossos pensamentos, da nossa existência, do sentido das nossas vidas, pautadas nos seus ensinamentos, como aquele que nos protege, nos direciona, nos norteia. Mas para isso é preciso que se crie uma intimidade. Nós só confiamos em quem conhecemos, então precisamos conhecer a Jesus. Para tal, temos que buscar o quê? Esses textos abençoados dos evangelhos, textos que nos falam dos evangelhos, para assim irmos pouco a pouco construindo esse laço, essa conexão com Jesus, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia da humanidade. E no livro que já vimos, no último encontro, Vivendo com Jesus, logo de início, e vamos pegar essa parte inicial, a Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo, ela coloca, Vivendo com Jesus. Modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Então aqui já é o grande equívoco nosso, que temos como hábito, como uma forma de ser, de ver, de sentir, entendermos essa vida em abundância com as facilidades que nos alcançam o campo do corpo físico, as facilidades na nossa vida aqui material. Então, quando ele prometeu essa vida em abundância, é assim que entendemos. E muitas vezes, quantas decepções não se tem, porque entendem que o que ele prometeu é essa abundância. E vemos até algumas leituras religiosas de algumas religiões trazendo que aquele que aceita Jesus nas suas vidas viverá em abundância, mas trazendo para a conotação não da plenitude no coração, do contentamento daquele que vive em paz porque sente a segurança por estar conectado com o Mestre, mas sim referem-se à abundância das aquisições, das aquisições materiais. E isso tem desfocado, tem perdido a muitos que fatalmente acabarão por cair em grandes desilusões, frustrações, quantas vezes criando até um horror às religiões, não compreendendo que não podemos confundir com os erros humanos, com os manipuladores de pessoas mais frágeis e que não usam a razão para o entendimento. Mas continuemos. Ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas que dominavam as criaturas humanas. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz.
A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Sempre a ilusão dos valores terrestres que nos enceguecem. E ela continua. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar os outros povos. Quando chegasse o seu Messias, que desejavam seria sanguinário e vingativo. Então, o Messias que eles aguardavam era um Messias guerreiro, que faria com que eles dominassem os povos, porque eles se sentiam e estavam, de fato, subjugados ao Império Romano. E para eles, um povo de raça orgulhosa, como eles mesmos nos relatam, para eles era muito difícil aceitar esse jugo. Tanto que quem trabalhava para o Estado, digamos assim, ou seja, para o Império Romano, era muito mal visto, né? Os cobradores de impostos eram tidos ali de uma forma ali muito, muito pejorativa, porque trabalhavam para o governo, né? E para o governo romano. Então, foi essa a ideia dos judeus, do povo de Israel, esse entendimento de que Jesus viria, o Messias viria como um comandante sanguinário e vingativo. E ela continua, depois de séculos de servidão no Egito, então é um povo que traz muitas marcas. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e o esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. Então nós vemos que essas questões ainda não foram, tanto tempo se passou, né? Tanto conhecimento, tanto aprendizado, mas esses dramas ainda continuam, né, naquela região toda, alcançando não só ao judeu, né, mas aos outros povos ali daquela região. É um drama que Deus permita que se chegue a uma solução ideal, né? A presunção dominava as classes privilegiadas que serviam a César e aos seus esbirros para conseguir-lhes migalhas, embora os detestassem com todas as veras do coração. Né? Então, até servindo a eles, porque estavam subjugados, trabalhavam nas casas deles, né? Subsistiam com os recursos desses trabalhos, mas os sentimentos eram muito difíceis. Os miseráveis avolumavam-se, e os sem terra, sem teto, sem trabalho, entregavam-se à hediondez da rapina, da ociosidade, nos antros em que se homiziavam. As classes em que a sociedade dividia-se caracterizavam a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. Fariseus e saduceus odiavam-se publicamente em renhida luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. Aparentemente, naqueles dias,
uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois jamais acontecida. Ele iniciou o seu ministério de libertação, aliás, da libertação de consciências, numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e o concluiu num holocausto invulgar noutra festa, a da passagem, rica de evocações felizes pelo povo em algaravia. Então, Jesus sempre nos ensinando. E, de fato, ele começa o seu ministério numa festa de casamento da sua mãe, da família da sua mãe, né? Muitas vezes, muitos talvez se questionem ele ter transformado a água em vinho num pedido feito por sua mãe. E por que ela pediu? Se estudarmos um pouco ali a cultura judaica, entende-se, né, é dito nas pesquisas que o povo judeu, os casamentos não eram assim de algumas horas, como normalmente são atualmente na nossa atualidade, né? Eram casamentos de dias. As pessoas vinham de longe, né? Hospedavam-se, era tudo muito diferente. O casamento judaico, ele demorava ali um tempo maior do que a gente entende. E para o judeu, acabar o vinho era algo estarrecedor, porque tinha, e o judeu era muito e é muito ligado a misticismos, a crenças, então ao simbolismo. Então, para eles, acabar o vinho seria já o prenúncio de uma desgraça neste casamento. Então, daí o horror ali dos convivas, dos donos da casa, né? Quando acaba o vinho, por isso que ela vai e pede para Jesus. E Jesus transforma a água em vinho. A nossa razão, o nosso entendimento já nos leva a compreender que aquele vinho muito saboroso que ele formata, né? Ele faz ali uma transmutação dos elementos da água para o vinho, é uma técnica, né? Mas a nossa coerência já nos leva a entender que aquele vinho saboroso não poderia deixar ninguém fora de si. Então, fica muito claro isso, né? Mas foi um vinho tão saboroso que os convivas ali, os convidados falavam: que estranho, trazendo para as nossas palavras. Normalmente se serve numa festa primeiro os vinhos bons. Quando todos já não estão tão assim lúcidos, digamos, né? Começam os vinhos mais baratos. E aqui ocorreu o contrário, né? Então, nas palavras ali do texto, mas foi isso que aconteceu no comentário dos convidados, que o vinho bom ficou guardado para o fim. Então foi apreciado por todos, né? E também entendamos que o vinho, provavelmente naquela época, por ser um vinho caseiro, o vinho que faziam lá pisando as uvas, né? Tinha uma fermentação, sem dúvida nenhuma, né? Mas com certeza não teria o teor alcoólico que os nossos vinhos possuem agora, né? Seria ali mais a pura uva, né? Mas enfim, isso se deu e tem um ensinamento. E o que nós temos que ficar é com o ensinamento que ele já começa o seu ministério numa festa de casamento.
Isso tem um sentido muito profundo, atraindo o nosso olhar, o nosso entendimento para a bênção da família, para a bênção do convívio familiar, para as alegrias da família, para a união de dois seres que querem ter uma vida juntos, não é? Então, temos que trazer todas as leituras para o nosso, ou pelo menos algumas, para o nosso entendimento. Mas continuando. Por isso, a sua é doutrina das boas novas de alegria. Então foi festa no início e no final. No final era a festa judaica mais famosa, digamos assim, o período da Páscoa do judeu. O que era a Páscoa do judeu? Era e é, porque isso continua, a comemoração do Êxodo, a comemoração da fuga da escravidão egípcia, em que eles foram trazidos por Moisés. Mas é importante também que entendamos, e não é fácil entendermos a história, mas tudo tem um significado. Por quê? Por mais que demorasse aquela caminhada do Egito para chegar nas terras que chamamos de Israel, né? Aquela região, demoraria, sem dúvida, a pé, com os percalços da viagem, mas não demoraria 40 anos, como está escrito nas Escrituras. Não demoraria 40 anos. Por que demorou 40 anos e nem foi Moisés, então, que chegou com esse povo nas terras prometidas? Ou buscando as terras, né, que eles haviam abandonado por força maior. Foi um período de uma geração. Eles precisaram, é tudo feito da forma correta. Como que eles entenderiam o Deus único que Moisés ensinou? E eles já traziam, sim, já traziam de capela, né? Porque é um povo que foi exilado de capela, já traziam deste mundo esse conhecimento do Deus único. E era forte neles, mas Moisés teve que acordar neles esse conhecimento. Mas aqueles 4 anos, acho que foram 4 anos, bom, não importa. O tempo que eles ficaram no Egito, eles ficaram impregnados do misticismo dos egípcios. Então precisou que toda aquela geração, os anos passassem, para que fossem se desimpregnando de todos aqueles misticismos, né? E uma geração nova se formasse com conhecimento, que vivia-se bem menos, né? Com conhecimento do Deus único, né? Então foi uma longa caminhada. Então, a sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram expoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo menos o direito de ser amados. E ele os amou, como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-nos à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram algumas de suas vidas estioladas. A uma mulher de Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se, sabendo-a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade, numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. A outra, que era profundamente perturbada
vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo além da morte. Aqui ele se refere a Maria de Madalena, Maria Magdala. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero. Aqui ele se refere a Joana de Cusa. É uma dama rica da aristocracia do Império Romano, né? Ele facultou a ela o discernimento, então ela sente em Jesus ali o caminho pelo qual ela sempre esperou, mas o que ele fala para ela? Porque ela queria já abandonar tudo, porque a condição do marido irresponsável, que a ultrajava, fazia com que ela desejasse seguir a Jesus já naquele momento em que ela o encontra pela primeira vez. Mas ele diz: não, Joana, vá, volte e ame seu marido, e espere o chamamento. E de fato ela foi chamada depois. Ele morre, né? Ela vai trabalhar na casa de famílias abastadas, criando seu filho, que aos tempos de Jesus já era um moço. E ela teve aquele papel importantíssimo, né? Porque ela estava ali naquele grupo de cristãos, um dos grupos de cristãos que foram sacrificados nas festas romanas, no teatro de arena, no circo, né? No circo máximo, lá em Roma. E ela estava já ali no poste para ser incendiada, o seu filho e outros tantos cristãos, e os romanos diziam: abjura, abjura. Quem dissesse não creio em Jesus, não morreria. E o filho dela, não preparado como ela, evidentemente, jovem, vacilou, e ele disse: mãe, abjura. E ela disse: não, filho, não. Por amor a Jesus, nós não podemos abjurar. É uma história tão linda que vamos ver numa próxima oportunidade, para vermos exatamente as palavras dela, né? Que ela alerta o filho, e não é fácil para uma mãe ver o filho ali tão doído, tão amedrontado, tão sofrido, mas por amor a Deus, por amor a Jesus, ela manteve-se firme. E assim foi, né? Nicodemos, que se sentava poderoso no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do espírito no corpo carnal. É aquele, né, do sinédrio, doutor da lei, que Jesus falou para ele: em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis? Como quereríeis que eu vos falasse das coisas dos céus? Porque quando Jesus falou que era necessário nascer de novo, ele disse: Senhor, acaso terei que voltar para o ventre da minha mãe novamente? Quer dizer, uma constatação descabida. Por isso que Jesus falou: em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis? Imagine se eu vos falasse das coisas do céu. Continuando, jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. De tal forma o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis,
deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se na atualidade processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de que todos necessitam. As virgens loucas e as prudentes são páginas de rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Comungou com a família de Zaqueu, o publicano, que é cobrador de impostos, como falávamos. O publicano detestado, que nunca mais o esqueceu. Comungou com a família de Zaqueu, repetindo, o publicano detestado que nunca mais o esqueceu. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Numa festa que o Simão proporciona, né? Já vimos isso outras vezes. Utilizou-se de Lázaro e de duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante na vida, que é a parte, né? Que a Maria ficou com a melhor parte. Uma lição belíssima também que podemos recordar. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento, e por isso aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Possivelmente o encontrasse nas jornadas passadas e não lhe cabe, foste fiel. Possivelmente o encontrasse nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Está falando para cada um de nós, que possivelmente o encontramos, mas não o seguimos. Assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna. E o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Aqui ela se refere ao retorno de Jesus, né? Na forma do Consolador prometido, que é a doutrina que nos revive tudo que ele nos ensinou, esclarecendo-nos de uma forma clara, cristalina, sem as interferências humanas daqueles tempos. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Grande chamamento para cada um de nós. Que essas palavras possam brilhar dentro do nosso coração, revolvendo de alguma forma, fazendo com que sintamos a necessidade de não mais postergar, de não mais adiar.
este caminho na direção do nosso Mestre. Muita gratidão a Deus, a Jesus, e que fiquemos em paz.